Era uma quarta-feira comum quando Marina Santos, enfermeira de 52 anos de São Paulo, decidiu fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Ela abriu o celular durante o intervalo do plantão e viu uma campanha que tocou profundamente seu coração. A foto mostrava uma garotinha de apenas 6 anos, com olhos grandes e tristes, internada em um hospital. O título da vaquinha virtual dizia: Ajudem a Sofia a vencer o câncer. Marina leu a história com lágrimas nos olhos. Os pais explicavam que Sofia precisava de um tratamento experimental nos Estados Unidos que custaria R$ 300.000. A família havia vendido tudo, mas ainda faltava muito dinheiro. Cada real doado era uma esperança para salvar aquela criança inocente. As fotos mostravam Sofia brincando com bonecas no hospital, sempre sorrindo apesar do sofrimento. Sem hesitar, Marina doou R$ 200, metade do seu salário extra daquele mês. Ela compartilhou a campanha em todas as suas redes sociais e pediu para os amigos fazerem o mesmo. Gente, olhem essa anjinha. Vamos ajudar essa família, escreveu no Facebook. Em poucas horas, dezenas de pessoas começaram a doar. Marina se sentia bem. Sabia que estava fazendo a diferença na vida daquela menina. Mas Marina não imaginava que havia acabado de entrar em uma das maiores fraudes virtuais já registradas no Brasil. Aquela garotinha sorridente da foto nem sequer existia. As imagens haviam sido roubadas de um banco de fotos internacional. Por trás da campanha estava um grupo criminoso especializado em explorar a bondade das pessoas através de histórias falsas de crianças doentes. O esquema era sofisticado e cruel. Os golpistas criavam perfis falsos de famílias desesperadas, inventavam histórias tocantes e usavam fotos reais de crianças encontradas na internet. Eles sabiam exatamente como tocar no coração das pessoas, usando palavras que despertavam compaixão e urgência. Cada detalhe era calculado para gerar o máximo de emoção e, consequentemente, o máximo de doações. Carlos Mendonça era o mentor por trás dessa operação criminosa. Aos 38 anos, ele havia descoberto que explorar a bondade humana era muito mais lucrativo do que qualquer trabalho honesto. Formado em marketing digital, Carlos sabia exatamente como criar campanhas virais. Ele aplicava essas técnicas para algo muito mais sombrio: enganar pessoas de bom coração que queriam ajudar crianças necessitadas. O grupo de Carlos funcionava como uma empresa. Eles tinham diferentes funções. Uns criavam as histórias falsas, outros gerenciavam as redes sociais. Alguns cuidavam dos aspectos técnicos das plataformas de doação. Carlos coordenava tudo de um escritório simples no centro de São Paulo, onde 3 computadores rodavam 24 horas por dia, criando novas campanhas fraudulentas. A operação começava sempre da mesma forma. Primeiro, eles procuravam fotos de crianças doentes em hospitais estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e Europa. Essas imagens eram fáceis de encontrar em sites médicos e blogs de famílias reais que compartilhavam suas jornadas. Carlos e sua equipe copiavam essas fotos e criavam identidades brasileiras para as crianças. Depois, vinha a parte mais elaborada: criar a história. Eles inventavam nomes brasileiros, criavam famílias fictícias com profissões comuns: pedreiro, doméstica, vendedor, pessoas com as quais o público brasileiro se identificaria. A história sempre seguia o mesmo roteiro: criança doente, família humilde que vendeu tudo, tratamento caro no exterior, desespero dos pais. Carlos sabia que os brasileiros tinham um coração enorme para ajudar crianças. Ele explorava essa característica cultural com frieza calculada. As campanhas sempre incluíam detalhes emocionantes: a criança que sonhava ser professora, os pais que trabalhavam 3 empregos, os irmãozinhos que não entendiam por que a irmã estava doente. Cada palavra era escolhida para maximizar a comoção e, consequentemente, as doações. A campanha da pequena Sofia rapidamente ganhou força nas redes sociais.
Em apenas 3 dias, já havia arrecadado R$ 25.000. Marina não era a única a compartilhar a história. Centenas de pessoas estavam espalhando a campanha, todas tocadas pela situação desesperadora daquela família. O que ninguém sabia era que cada compartilhamento alimentava uma máquina criminosa bem azeitada. Carlos monitorava o desempenho de cada campanha através de planilhas detalhadas. Ele anotava quais histórias geravam mais engajamento, quais fotos eram mais eficazes, que tipo de família fictícia despertava mais compaixão. A campanha da Sofia estava entre as mais bem-sucedidas. A foto da menina sorrindo no hospital havia sido a escolha perfeita. Transmitia esperança em meio ao sofrimento. O grupo criminoso tinha várias campanhas rodando simultaneamente. Havia o pequeno João, que precisava de uma cirurgia cardíaca urgente. A menina Isabela, que lutava contra a leucemia. O bebê Gabriel, nascido prematuro e internado em UTI. Cada história era cuidadosamente construída para atingir diferentes perfis de doadores. Carlos descobrira que histórias de bebês atraíam mais mães jovens, enquanto crianças em idade escolar tocavam mais pais e avós. As plataformas de crowdfunding facilitavam o golpe. Carlos criava contas falsas usando documentos obtidos ilegalmente. Ele usava identidades de pessoas reais, muitas vezes idosos que nem sabiam que seus dados estavam sendo usados. As plataformas tinham algumas verificações, mas nada que um criminoso experiente não conseguisse burlar com documentos falsos bem elaborados. O dinheiro chegava diariamente, doações de 5, 10, 50 reais. Algumas pessoas doavam quantias maiores, 200, 500 reais. Carlos ficava impressionado com a generosidade das pessoas. Ao mesmo tempo que admirava essa bondade, ele a explorava sem nenhum remorso. Para ele, as pessoas que doavam eram apenas otárias, dispostas a acreditar em qualquer história tocante. Marina começou a acompanhar diariamente o progresso da campanha da Sofia. Ela entrava na plataforma várias vezes por dia para ver quanto dinheiro havia sido arrecadado. Cada nova doação a deixava feliz. Significava que mais pessoas estavam se mobilizando para ajudar aquela criança. Ela até comentava nas postagens, mandando mensagens de apoio para os pais da menina. O que Marina não sabia era que quem respondia seus comentários era Fernanda, uma das assistentes de Carlos. Fernanda tinha 24 anos e era responsável por manter a farsa viva nas redes sociais. Ela fingia ser a mãe desesperada da Sofia, respondendo comentários, agradecendo doações e mantendo todos atualizados sobre o estado de saúde da menina. Fernanda era boa em seu trabalho. Ela estudava casos reais de famílias com crianças doentes para tornar suas respostas mais autênticas. Sabia falar sobre exames médicos, nomes de procedimentos, efeitos colaterais de quimioterapia. Quando alguém perguntava detalhes técnicos, ela sempre tinha uma resposta convincente. Fernanda havia se tornado especialista em mentir sobre doenças infantis. A campanha da Sofia estava indo tão bem que Carlos decidiu intensificar a estratégia. Ele instruiu Fernanda a postar uma atualização urgente, dizendo que o estado da menina havia piorado e que eles precisavam acelerar a arrecadação. A postagem dizia que Sofia havia desenvolvido complicações e que cada dia de atraso diminuía suas chances de sobrevivência. Essa atualização teve o efeito desejado. As doações dispararam. Marina ficou desesperada ao ler a notícia e imediatamente fez uma segunda doação de R$ 100. Ela ligou para a mãe, chorou ao contar sobre Sofia e pediu para ela também contribuir. A mãe de Marina, Dona Rosa, de 75 anos, ficou tão tocada que doou R$ 300, dinheiro que havia guardado para comprar um remédio para a artrite. Em 2 meses de operação, o esquema de Carlos já havia arrecadado mais de R$ 300 mil através de 15 campanhas falsas diferentes. O dinheiro chegava através de diferentes plataformas de crowdfunding
e era imediatamente transferido para contas bancárias fantasmas. Carlos tinha um sistema elaborado para lavar o dinheiro, usando contas de terceiros e empresas de fachada. A campanha da Sofia sozinha já havia arrecadado R$ 75.000. Era a mais bem-sucedida do grupo. Carlos estava impressionado com a capacidade das pessoas de se mobilizarem por uma criança que nem sequer existia. Ele começou a planejar expandir o esquema, talvez criando campanhas em outros estados, explorando diferentes perfis regionais de solidariedade. Mas Carlos não sabia que alguém estava começando a suspeitar. Dr. Roberto Silva, oncologista pediátrico de um hospital em São Paulo, havia sido marcado por uma amiga em uma das campanhas. Quando ele viu a história da Sofia, algo o incomodou. A descrição médica da doença não fazia sentido. Os exames mostrados na campanha tinham inconsistências técnicas que um leigo não perceberia. Dr. Roberto começou a investigar por conta própria. Ele procurou pela suposta família da Sofia em grupos de apoio a pais de crianças com câncer. Ninguém conhecia essa família. Ele tentou contatar o hospital onde supostamente Sofia estava internada, mas não encontrou registro dela. Quanto mais investigava, mais inconsistências encontrava. O médico decidiu denunciar suas suspeitas para a Polícia Civil. Ele compilou todas as evidências que havia coletado. As inconsistências médicas, a falta de registros hospitalares, a impossibilidade de localizar a família. Sua denúncia chegou ao delegado Paulo Martins, especializado em crimes cibernéticos, que imediatamente reconheceu os sinais de uma fraude bem elaborada. A investigação estava prestes a começar, e Carlos não fazia ideia do que estava por vir. O delegado Paulo Martins conhecia bem esse tipo de crime. Em 15 anos investigando fraudes digitais, ele havia visto golpistas explorarem todas as emoções humanas possíveis: medo, ganância, vaidade. Mas os golpes que mais o revoltavam eram justamente esses. Criminosos que se aproveitavam da bondade das pessoas para financiar suas vidas luxuosas. Quando recebeu a denúncia do Dr. Roberto sobre a campanha da Sofia, Paulo soube imediatamente que estava diante de algo grande. A investigação começou de forma sigilosa. Paulo montou uma pequena equipe com 2 investigadores especializados em crimes cibernéticos. Eles começaram mapeando todas as campanhas suspeitas nas principais plataformas de crowdfunding. O padrão era sempre o mesmo: crianças doentes, famílias humildes, tratamentos caros no exterior, fotos emocionantes, histórias tocantes. O que mais impressionou os investigadores foi a sofisticação do esquema. As histórias eram bem construídas, as fotos pareciam autênticas, os perfis nas redes sociais tinham dezenas de postagens que criavam uma falsa história de vida para as famílias fictícias. Quem estava por trás daquilo não era um amador. Era alguém que entendia profundamente de marketing digital e psicologia humana. Paulo descobriu que as campanhas estavam conectadas. Mesmo usando nomes diferentes, todas tinham características similares na forma de escrita, no tipo de foto escolhida, na estrutura das histórias. Mais importante ainda, o dinheiro arrecadado seguia rotas bancárias, que eventualmente convergiam para as mesmas contas. Era uma operação centralizada, provavelmente comandada por uma única pessoa ou um grupo pequeno. Enquanto isso, Marina continuava acompanhando diariamente o progresso da campanha da Sofia. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora da causa, compartilhando atualizações e incentivando outras pessoas a doarem. Marina chegou a organizar uma rifa no hospital onde trabalhava para arrecadar mais dinheiro. Seus colegas enfermeiros, tocados pela história, contribuíram generosamente. Ninguém imaginava que toda aquela mobilização estava alimentando uma fraude cruel. Carlos estava no auge da confiança. O esquema funcionava perfeitamente há 4 meses,
E ele já havia arrecadado mais de R$ 800 mil. Com esse dinheiro, ele havia comprado um carro importado, alugado um apartamento luxuoso na Vila Madalena e estava planejando uma viagem para Miami. Para ele, aquilo não era crime, era apenas business. As pessoas queriam se sentir bem doando dinheiro, e ele oferecia essa oportunidade. Mas a sorte de Carlos estava prestes a mudar. O delegado Paulo havia conseguido rastrear algumas das contas bancárias usadas no esquema. Uma delas estava vinculada a uma empresa de fachada registrada no nome de um dos comparsas de Carlos. Era a primeira pista concreta que levaria diretamente ao grupo criminoso. Paulo solicitou quebra de sigilo bancário e telefônico de todas as contas e números envolvidos. Quando os dados chegaram, ele ficou impressionado com a movimentação financeira. Em 4 meses, mais de R$ 800 mil haviam passado por aquelas contas. Cada transação representava a boa-fé de pessoas que acreditavam estar salvando vidas de crianças inocentes. Os investigadores começaram a mapear a rede de pessoas por trás do esquema. Carlos aparecia como o nome principal, mas havia outros envolvidos. Fernanda, que fingia ser mães desesperadas nas redes sociais. Anderson, que cuidava da parte técnica das plataformas. Roberta, que gerenciava as contas bancárias falsas. Era uma verdadeira empresa do crime, com cada pessoa tendo uma função específica. O que mais revoltou Paulo foi descobrir algumas das vítimas do golpe. Dona Rosa, a mãe de Marina, havia doado o dinheiro que guardava para comprar remédios. Senhor José, aposentado de 68 anos, havia doado sua reserva de emergência, acreditando que estava salvando uma criança. Dezenas de pessoas simples, trabalhadores honestos, haviam sido enganadas por criminosos sem escrúpulos. A operação policial foi batizada de Falsa Esperança. Na manhã de uma terça-feira, Paulo coordenou mandados de busca e apreensão simultâneos na casa de Carlos e nos endereços de seus comparsas. Quando os policiais arrombaram a porta do apartamento luxuoso de Carlos, ele estava dormindo tranquilamente, sem imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar. Carlos tentou fingir que não sabia de nada, mas as evidências eram esmagadoras. Os computadores apreendidos continham todas as campanhas falsas, as fotos roubadas, os perfis falsos nas redes sociais. Havia planilhas detalhadas com o desempenho de cada campanha, estratégias para aumentar doações, até mesmo manuais de como responder comentários de doadores para manter a farsa. O que mais impressionou os investigadores foi encontrar uma pasta no computador de Carlos chamada Banco de Lágrimas. Eram centenas de fotos de crianças doentes, organizadas por tipo de doença, idade e potencial de comoção. Carlos classificava as fotos como um publicitário escolheria modelos para uma campanha. Era a prova mais clara da frieza e do cálculo por trás do esquema. Fernanda, quando confrontada com as evidências, desabou em lágrimas. Ela confessou que havia começado a questionar o que faziam quando recebeu uma mensagem de uma avó que doou o dinheiro da medicação para ajudar sua filha Sofia. Fernanda disse aos investigadores que chegou a sugerir para Carlos que parassem com o esquema, mas ele a convenceu a continuar prometendo uma porcentagem maior dos lucros. Anderson, o responsável pela parte técnica, revelou detalhes impressionantes sobre como eles burlavam as verificações das plataformas. Eles usavam documentos de pessoas reais, muitas vezes idosos, cujos dados haviam sido vazados em outros crimes cibernéticos. As plataformas tinham sistemas de verificação, mas nada que impedisse criminosos determinados e com conhecimento técnico. Quando a prisão de Carlos e sua quadrilha foi divulgada na imprensa, Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ela estava no hospital quando uma colega lhe mostrou a notícia no celular. Polícia prende quadrilha que aplicou o golpe da vaquinha virtual. Sofia nunca existiu. Marina precisou se sentar. Suas mãos tremiam while ela lia cada palavra da reportagem. A descoberta foi devastadora não apenas para Marina,
mas para centenas de outras pessoas que haviam doado dinheiro acreditando estar salvando vidas. Os comentários nas redes sociais misturavam raiva, tristeza e incredulidade. Como alguém pode ser tão cruel a ponto de inventar sofrimento de crianças? Escreveu uma das doadoras. Nunca mais vou conseguir confiar em campanhas de ajuda, desabafou outra. Marina ligou imediatamente para sua mãe, Dona Rosa. A senhora de 75 anos chorou ao telefone. Ela havia contado para todas as amigas da igreja sobre Sofia, havia pedido orações pela menina, havia até acendido velas pedindo pela recuperação da criança. Descobrir que Sofia nunca existiu foi como perder alguém da família. Dona Rosa ficou dias sem conseguir comer direito. O impacto emocional nas vítimas foi maior do que o financeiro. Claro que perder dinheiro doía, especialmente para pessoas simples que haviam feito sacrifícios para doar. Mas o que mais machucava era a sensação de traição, a perda da confiança na bondade humana. Muitas vítimas relataram que ficaram com medo de ajudar pessoas necessitadas, questionando se outras campanhas também eram falsas. As plataformas de crowdfunding prometeram melhorar seus sistemas de verificação, mas o estrago estava feito. Campanhas legítimas de famílias realmente necessitadas começaram a receber menos doações. A desconfiança havia se espalhado como um vírus, prejudicando justamente aqueles que mais precisavam de ajuda. Carlos e sua quadrilha haviam roubado não apenas dinheiro, mas também a solidariedade das pessoas. Carlos foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado e associação criminosa. Fernanda pegou 4 anos, Anderson 5. Roberta, que colaborou com as investigações revelando detalhes do esquema de lavagem de dinheiro, foi condenada a 3 anos em regime semiaberto. O dinheiro recuperado foi parcialmente devolvido às vítimas, mas muitas nunca conseguiram reaver o que perderam devido aos gastos que Carlos já havia feito. Marina hoje trabalha como voluntária em campanhas legítimas de hospitais, ajudando a verificar a autenticidade de casos reais. Ela aprendeu a identificar sinais de campanhas suspeitas, fotos muito profissionais, histórias excessivamente dramáticas, falta de detalhes médicos consistentes. Sua experiência dolorosa a transformou em uma guardiã contra golpistas que exploram a bondade humana. A investigação revelou que o esquema de Carlos havia prejudicado não apenas os doadores, mas também famílias que realmente precisavam de ajuda. Várias campanhas legítimas relataram queda nas doações após a descoberta da fraude. A desconfiança criada pelos criminosos criou um círculo vicioso que prejudicou exatamente as pessoas que mais precisavam de solidariedade. Dr. Roberto, o médico que deu início à investigação, hoje ministra palestras sobre como identificar campanhas fraudulentas. Ele ensina que sempre vale a pena verificar, procurar o hospital mencionado, pesquisar se a família existe em grupos de apoio, consultar médicos sobre inconsistências nas descrições das doenças. A verificação não mata a solidariedade, ela a protege. Esta história nos lembra que nossa bondade é preciosa e merece ser protegida. Golpistas, como Carlos, não roubam apenas dinheiro. Eles roubam nossa capacidade de confiar, de ajudar, de ser solidários. Mas não podemos deixar que a maldade de alguns nos impeça de fazer o bem. A solução não é parar de ajudar, mas aprender a ajudar com mais segurança, verificando antes de doar, pesquisando antes de compartilhar. Porque, no final das contas, o mundo ainda precisa da nossa bondade, mas uma bondade inteligente e protegida contra aqueles que querem explorá-la. Se você conhece histórias similares ou já passou por situações parecidas, compartilhe nos comentários. Vamos continuar alertando uns aos outros sobre esses golpes e protegendo nossa capacidade de fazer o bem. Inscreva-se no canal para mais histórias reais, que podem te ajudar a se proteger.
e ative o sininho para não perder nenhum alerta importante.